O Senhor é o Deus supremo, grande rei acima de todos os deuses. Abramos nossas Bíblias no livro de Jó. Jó, capítulo 31. Daqui até terça-feira, só Jó 31. Já deixe marcado aí. De manhã nós vimos o que significa integridade. É um viver diante de Deus, na presença de Deus. Ciente desta verdade, nós agora vamos destrinchar como se dá essa integridade nas várias áreas da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre integridade no pensamento e coração. Integridade no pensamento e coração. Vamos tomar como exemplo a vida de Jó. Vamos ler os versículos de 1 a 8. Acompanhe a leitura, por favor. Jó diz assim: Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semeie eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Vamos orar. Ó Deus, só Tu conheces o nosso viver. Só Tu conheces todos os detalhes da nossa vida. Tu sabes por onde nossos pés têm andado, o que as nossas mãos têm pegado. E Tu sabes também que muitas vezes andamos por caminhos tortuosos. Apalpamos e pegamos coisas que não devíamos pegar. E rogamos agora, Senhor, que o Teu Espírito vá ao encontro de cada um desses. Torne-os convictos dos seus pecados. Mas também conceda-lhes o arrependimento e a fé, a sensatez para retornarem ao caminho, o caminho da vida eterna. Dependemos completamente de Ti. Sem Ti, nada podemos fazer. E não importa, Senhor, se estamos de bem, aparentemente, com os homens. Importa, sim, estar de bem contigo. Se há uma coisa que Tu exiges de nós, é que examinemos os nossos corações. Mas em nós mesmos, Senhor, temos que confessar que não temos essa capacidade. Não somos capazes de ver os nossos próprios erros. Daí, Senhor, rogarmos que Tu nos conceda a graça de expurgar esses pecados que nos são ocultos. Dê-nos a graça, Senhor, de fazermos o autoexame à luz da Tua palavra e daquilo que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração. E assim também que Tu nos dê a graça do arrependimento, da fé, de um coração renovado, Senhor,
para não retornarmos aos mesmos pecados que estamos nos arrependendo aqui agora. Opera no coração do teu povo, Senhor. Desnuda o teu povo agora com a tua palavra. Deixa-nos expostos à tua luz. Permita-nos ver a sujeira que há dentro do nosso coração. Como os nossos pensamentos ao Senhor têm sido maléficos, impuros, sensuais. Mas não nos deixe, Senhor, desesperarmos de tanta miséria que há em nós. Vem com o bálsamo sarador da tua graça, trazendo-nos o consolo, o conforto de saber que podemos correr para ti e beijarmos o teu filho e não sermos rejeitados diante da tua presença. Dá-nos a alegria, Senhor, de nos sentirmos abraçados, aceitos por ti. É certo que teu Espírito há de ferir a nossa consciência profundamente nesta noite. Mas aquele que faz a ferida é aquele que sara. Então rogamos desde já, Senhor, que teu Espírito vá sarando as feridas, em nome de Jesus, trazendo crescimento, graça, santidade. E aqueles que não conhecem a ti, Senhor, que sejam despertados também pela tua palavra, pelo poder do teu Espírito, e que eles sejam regenerados, salvos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Integridade no pensamento e coração. Meus irmãos, quando o pastor Rogério, um dos últimos contatos que eu tive com ele, antes de definir o tema, eu disse: pastor Rogério, eu estou muito inclinado, eu estou pregando um livro de Jó. Na igreja já estamos com 50 sermões no livro de Jó. É um livro fantástico. Confesso aos irmãos, tenho sido muito impactado com o livro de Jó. E eu disse: pastor Rogério, eu quero falar sobre integridade, porque tem um capítulo no livro de Jó que para mim foi demais. É o capítulo 31, onde Jó destrincha as áreas da vida dele em que ele alega ter sido íntegro diante de Deus, quando seus amigos estão acusando Jó de pecado em cada uma dessas áreas. E esse capítulo 31, meus irmãos, ele é considerado pelos estudiosos da Bíblia o clímax do livro de Jó. Eu sei que é uma tarefa difícil, porque eu peguei já quase do fim do livro para trazer para vocês, mas o capítulo 31 é o ponto alto da ética do Antigo Testamento. Podemos dizer assim, para você entender, o capítulo 31 é o Sermão do Monte no Antigo Testamento. Então, é o último discurso de Jó sobre si mesmo, enquanto ele se prepara para encontrar seu Deus. Porque depois do 31, é Eliú que vai falar, e no 38, Jó vai encontrar-se com Deus. Então, agora, deixe-me dar um pano de fundo para você entender um pouquinho, até chegar ao capítulo 31. Desde o capítulo 4, Jó vem sendo acusado pelos seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, de ser um hipócrita. E interessante, meus irmãos, que esses três amigos foram ao encontro de Jó, cada um saindo de sua região, distante, com dificuldades de viagem e tudo mais, para consolar e confortar o amigo. E quando chegaram, viram Jó num estado de miséria ali na lixeira.
Tal sorte que eles ficaram 7 dias sem dar uma palavra. E era melhor que tivessem ficado calados, porque depois de 7 dias, eles falaram. Quando eles falaram, eles passaram a acusar Jó de ser um hipócrita. Para você ter uma ideia, como eles foram duros com Jó, no capítulo 22, versículos de 5 a 7 e 9 e 10, acompanha a leitura. 22, de 5 a 7. Diz assim: isso é Elifaz que está falando, o mais velho dos 3 amigos. Ele diz assim: porventura, versículo 5, não é grande a tua malícia e sem termo é sem fim. As tuas iniquidades, Jó, olha, você é um grande pecador. As suas iniquidades não têm fim. E aí eles supõem que as iniquidades de Jó são essas. Porque sem causa tomaste penhores a teu irmão, e os seminus despojaste das suas roupas. Versículo 7. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Versículo 9. As viúvas despediste de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Muito bem, meus irmãos. O motivo por que os amigos acusam Jó dessas iniquidades é o desejo de explicar seus sofrimentos como sendo um tipo do castigo de Deus. Jó, é inexplicável que uma pessoa agindo corretamente, sendo íntegra, venha sofrer o que você está sofrendo. Se você está sofrendo dessa maneira, é porque você tem pecados. Vejam, capítulo 22, versículo 10. Por isso, ele citou os pecados que Jó cometia, né? Por isso, isto é, por esses e outros crimes semelhantes, estás cercado de laços aqui de calamidade, e repentino pavor te conturba. Os amigos de Jó lançam reprovação injusta sobre ele e fazem isso repetidamente. Jó, no capítulo 19, reclama disso. 19, versículo 3. Jó 19, 3, ele diz assim: já 10 vezes me vituperastes, isto é, persistentemente ofenderam a honra e a dignidade de Jó. E não vos envergonhais de injuriar-me? Obstinadamente condenaram Jó como um homem perverso e hipócrita. E Jó diz: vocês não têm vergonha de fazerem isso comigo? Tantas e tantas vezes. A verdade é, resumindo, que cada amigo, a seu próprio modo, disse a Jó que Deus o punia porque ele era grande pecador, hipócrita. Isso, meus irmãos, Jó nunca aceitou. Ele até admitiu ter errado em algum momento. Capítulo 19, versículo 4, ele admite que pode ter errado, mas que isso não justificaria o que lhe sobreveio. Irmãos, Jó pode ter errado, mas tem a consciência limpa. Ele não tem nenhum pecado não perdoado em seu coração. Ele não tem pecado secreto que pudesse ter causado tamanho sofrimento. Entretanto, os amigos de Jó veem sua desgraça como prova de sua culpa. E, portanto, um argumento contra Jó. Jó, está aí a verdade. Você quer negar o que não pode negar? Você é um grande pecador hipócrita. E a verdade está aí no seu sofrimento. Porque se você não fosse isso, você não estaria padecendo dessa forma.
Lógico que essas acusações são falsas, são suposições. Eles não conseguiram provar nenhuma das acusações que fizeram. Eles raciocinaram dessa maneira e aí começaram a imaginar que tipo de pecado Jó poderia ter cometido para sofrer daquela maneira. Todas as acusações são falsas. E Jó rebateu todas elas, meus irmãos, todas elas. Mas eles não aceitaram. Então agora, meus irmãos, prestem atenção. Jó deixa de falar com os amigos e vai falar com Deus. E diante de Deus, Jó vai fazer um juramento solene. Um juramento solene. E o juramento solene que Jó vai fazer é típico de um tribunal de justiça. Neste caso, o juramento trazia severa penalidade, isto é, atrairia a maldição divina sobre a pessoa que jurava falsamente. Está entendendo a situação em que Jó está se colocando diante de Deus? Jó é tão confiante da sua inocência que no capítulo 31, 4 vezes ele especifica a maldição que deve acontecer a ele se for considerado culpado. Isso a gente vai ver, essas maldições. Meus irmãos, se Jó não tivesse essa confiança na sua integridade, seu juramento seria o cúmulo da loucura. Pois o juramento compele Deus declará-lo justo ou eliminá-lo. Ou me absolva ou me mate. Mas com confiança e fé ousada, Jó apela a Deus para declará-lo justo contra os seus acusadores. Assim como mostrei de manhã, tal qual Davi, ele não tem mais um tribunal terreno para recorrer. Ele não tem ninguém nessa terra que lhe dê crédito. Então só tem um que conhece o seu coração, que sabe as suas intenções, as suas motivações, e ele recorre a Deus nesse juramento solene. Senhor, tu me conheces, tu sabes. Se eu fiz tal coisa, que eu receba de ti mesmo a maldição. A maldição. Ele tem que jurar solenemente sua integridade. E nos versículos 1 a 8, o protesto de integridade de Jó diz respeito a duas áreas. Jó começa se declarando íntegro na área da pureza dos pensamentos. Não é fácil, meus irmãos, essa área. Porque você pode se apresentar como íntegro diante de todos, pelas suas atitudes, e não ter integridade de pensamento. E Jó começa exatamente aí. Versículos de 1 a 4. E não é sem razão que ele começa seu juramento de inocência com uma afirmação de sua castidade ou pureza sexual. Por que ele começa nessa área, meus irmãos? De sua castidade ou pureza sexual. Porque Jó sabe que isso é fundamental para uma vida de piedade. Se uma pessoa não tem pureza sexual, ela não pode ser uma pessoa piedosa. Ainda que aparente toda a piedade do mundo. Veja o versículo 1, que Jó diz: fiz aliança com os meus olhos.
Veja que ele está falando com Deus, não esqueça isso. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Fiz aliança com os meus olhos. Entenda o significado disso. Uma aliança ou pacto era geralmente feita matando um animal em sacrifício. E o pacto era confirmado sobre o animal morto. Como era que o pacto era confirmado? Por um tipo de maldição, de que se o pacto fosse violado, a mesma destruição sofrida pelo animal iria recair sobre os violadores da aliança. E Jó afirma que havia feito uma aliança com seus olhos, isto é, com a sua própria alma. Olha, entenda isso. Aqui não é um pacto dado a ele de fora, como o pacto de Abraão será mais tarde. É um pacto consigo mesmo. Aqui é uma resolução de viver em integridade. Jó pactuou solenemente no propósito de que nunca olharia sensualmente para outra mulher que não é a sua esposa. Ele entrou em um compromisso solene e obrigatório consigo mesmo, especificamente no aspecto dos seus desejos, dos seus afetos e dos anseios do seu coração. Por que isso? Porque os olhos expressam os desejos do coração. No Antigo Testamento, os olhos eram considerados a porta de entrada para o coração. Olhos e coração estão intimamente ligados. Porque o olhar pode despertar os desejos mais profundos e assim estimular o seu dono a transgredir a lei de Deus. E na Bíblia nós temos vários exemplos de como os olhos são a janela para o desejo pecaminoso. Qual é o exemplo clássico? O exemplo de Eva. Lá em Gênesis 3:6 diz assim, ó: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, o resto é uma consequência agora. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Você já parou para pensar que o primeiro pecado entrou no mundo pelo olhar? Um outro exemplo clássico de como os olhos são a janela para o desejo pecaminoso é o de Davi, que passeando no terraço da casa real, viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11. Então veja, se nesse instante Davi tivesse um pacto com seus olhos, quando viu aquela mulher, se ele tivesse um pacto com seus olhos, o que aconteceria? Ele teria escapado de cair no grande pecado de sua vida e de ter manchado seu caráter piedoso. Mas a beleza de Batseba atraiu seus olhos, fazendo sua mente pensar e fantasiar o que podia fazer com ela. Então ele olhou, viu a beleza e começou a pensar e fantasiar o que podia fazer com ela. Esse pensamento lascivo acendeu a sua luxúria em chamas. Então aquilo que começou com o olhar terminou em assassinato e deu grande ocasião para os inimigos blasfemarem do Senhor, como diz 2 Samuel 12:14. O que eu acho interessante, meus irmãos, é que posteriormente, Davi já restaurado, lá no Salmo 119, ele ora e diz:
Salmo 119, precisamente no versículo 37, ele ora e diz assim: ó Senhor, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Deixe-me fazer uma aplicação aqui para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, concorde em não lançar olhares lascivos e adúlteros em direção a alguém do sexo oposto. Eu sei que não é fácil. Você está andando na rua, quando você levanta a cabeça, está lá a miséria na sua frente. Você tem que ter disposição de não olhar, de não manter o olhar. Como diz Provérbios 23, 31, não olhe para o vinho quando está tinto. Então ouça, se você deseja ter uma vida de integridade, deve fazer consigo mesmo uma aliança sagrada, como a que fez Jó consigo. Preservar a pureza sexual significa ser cuidadoso quanto ao que ficar olhando. Então, cuide dos seus olhos caçadores, propensos a vaguear. Esses olhos que se movem quase que automaticamente e veem coisas que iludem e induzem ao pecado. Faça uma amputação radical. Tire de diante dos seus olhos qualquer coisa que o induza a pensamentos impuros. Sabe por quê? Porque o pensamento do pecado é pecado. Em Mateus, no capítulo 18, versículo 9, Cristo dá o seguinte alerta: se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Há pouco tempo eu li sobre uma nação pagã. E essa nação pagã punia o adultério. Olha, muito tempo isso. Ela punia o adultério, arrancando os olhos de quem o cometia. Interessante, eu fiquei impressionado com a percepção deste povo, um povo pagão. O sujeito cometeu adultério, tinha os olhos arrancados. E Jó está dizendo a mesma coisa aqui. Senhor, eu fiz um pacto contigo de não olhar sensualmente para outra mulher que não seja a minha esposa. Porque eu seria penalizado por ti. Irmãos, poucas coisas são mais perigosas para uma mente sem princípios, ou mesmo com princípios, do que a contemplação ardente da beleza feminina. E além de ser vaidade, enganosa em si mesmo, como diz Provérbios 31, 30, é propensa a inflamar o coração com paixões pecaminosas. Daí o sábio conselho do pregador em Provérbios 6, 25. Não cobices no teu coração a sua formosura, não te deixes prender com as suas olhadelas. Os olhos são a janela para o olhar impiedoso. Os olhos são a janela para a imaginação impura.
para o desejo impuro, bem como para o ato pecaminoso. Tudo começa nos olhos. O que você vê com os olhos afeta o que você pensa com o seu coração, que por sua vez afeta o que você acaba fazendo com o seu corpo. Não é sem razão que Cristo diz lá em Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Pedro, o apóstolo Pedro, sabiamente ordenou, aliás, alertou que os olhos estão cheios de adultério. 2 Pedro 2,14. O olhar impuro é considerado diante de Deus como igual ao ato impuro. E Jó nega ter abrigado em seu coração luxúria por uma donzela. Jó buscava agradar a Deus não apenas em suas ações, mas também em seus pensamentos, para que a sua consciência não fosse contaminada e o seu Deus não fosse desonrado. Jó tem ciência, meus irmãos, que Deus é o juiz, que a tudo vê, que a tudo conhece. Isso aqui é fundamental, meus irmãos. Ele sabe que podia enganar os homens, mas não a Deus. E o remédio de Jó para este tão grande mal foi fazer uma aliança com sua alma. Fazer uma aliança com a sua alma. Isso é terrível, meus irmãos. Tempo desse eu li uma história de um senhor de 80 e poucos anos, quase 90 já, que assediava jovens simplesmente para vê-las despidas. Só isso, que ele não podia fazer mais nada. Mas o pecado estava tão entranhado na sua natureza que ele não se dominava. É coisa terrível. E para mostrar como Deus o trataria, se ele tivesse olhado com desejo impuro para uma mulher, Jó faz 3 perguntas retóricas em seguida. Ele primeiro confessa que não teve olhar sensual, impuro, pensamento impuro em relação a qualquer mulher. E agora ele faz 3 perguntas retóricas para mostrar como Deus o trataria se ele tivesse o desejo impuro por uma outra mulher. Versículo 2. Primeira pergunta. Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Meus irmãos, isso aqui é tremendo. Essa consciência é fundamental. Que porção ou recompensa Jó deve receber de Deus, do Deus exaltado, que reina no alto, se ele não fez tal aliança com seus olhos? Senhor, se eu estou mentindo, se eu não tenho esta aliança com os meus olhos, que porção eu deveria receber de ti? Se pelo contrário, secretamente eu dei rédeas para abrigar e alimentar pensamentos impuros, como Deus visitaria tal pecado na minha vida? Jó mesmo responde com uma segunda pergunta, versículo 3. Jó diz ter ciência
Preste bem atenção. E tudo que ele fez, fez na presença de Deus. Versículo 3. Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Aqui é tremendo, meus irmãos. Jó diz ter ciência que a luxúria abrigada no coração traria destruição e infortúnio, tanto no corpo como na alma, aos seus praticantes. E que se ele fosse culpado de tais pecados, professando a fé no verdadeiro Deus, enquanto no coração abrigava pensamentos impuros, ele está dizendo, não seria eu um ímpio? Seus amigos o condenaram como se ele fosse um ímpio, um perverso, um homem que não tinha Deus, que não temia a Deus. E Jó agora está chamando Deus para testemunhar em favor dele e ser ao mesmo tempo o seu juiz. Senhor, se de fato eu não fiz uma aliança com os meus olhos, eu sou digno de receber vingança da tua pessoa e de uma maneira singular, adotada especialmente para esse horrendo pecado. Irmãos, não há pecados que traga tanta destruição e miséria ao corpo e à alma como os pecados cometidos contra o sétimo mandamento. Agora eu quero que vocês percebam. Foi a convicção do castigo eterno e não qualquer outra coisa. Jó diz, olha, se eu não fiz uma aliança com os meus olhos, eu vou para o inferno. Essa convicção do castigo eterno que fez com que Jó fizesse uma aliança de pureza com seus olhos. Ele sabia que se seguisse o curso da impiedade, mais cedo ou mais tarde, seria alcançado por uma surpreendente, intolerável calamidade, uma intolerável destruição. A parte da herança que ele receberia de Deus seria a condenação eterna. Seria a condenação eterna. E essa pode ser a sua parte. Se você hoje não fizer uma aliança com seus próprios olhos e continuar com essa vida de pensamentos impuros, de olhares impuros e de atos impuros. Acorda enquanto é tempo. E com a terceira pergunta, Jó afirma que Deus sabe exatamente se ele deixou seus olhos vagarem, dar rédeas soltas aos pensamentos lascivos. Versículo 4. Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Olha, irmãos, em sua onisciência, Deus conhece o homem ímpio. E sem esforço percebe sua iniquidade. E no seu tempo, Deus cobrará juízo. Porém, o ímpio é sempre tentado pelo pensamento, ninguém nunca saberá. Ninguém nunca saberá. Quem sabe você está andando do mesmo modo que um ímpio anda. Com essa mesma ideia, iludido, enganado pelo pecado, por seu coração miserável. Pensando que ninguém nunca saberá. Jó sabia que se vivesse na impureza de seus pensamentos, não podia se proteger do olho de Deus. Como diz Deus lá em Jeremias, no capítulo 23, versículo 24 especificamente, Deus faz a seguinte pergunta: ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Irmãos, ainda que o fornicador e o adúltero escolham a escuridão
para a comissão de seus pecados, não podem escapar do olho de Deus, que é onisciente. Como nós cantamos continuamente no Salmo 139. Eles não podem fugir daquele que contempla todos os seus caminhos e conta todos os seus passos. Olha, você não pode nem pecar que não seja na presença de Deus. Isso significa que Deus foi testemunha de tudo o que Jó pensou, de tudo o que Jó falou, de tudo o que Jó fez. E o puniria se ele tivesse dado amparo a pensamentos e sentimentos impuros. Do contrário, já que Deus viu tudo isso, o próprio Deus deve ser uma testemunha de que Jó fala a verdade. Deus não vê a vida íntegra de Jó? Não sabe ele todos os meus caminhos? Não conta ele todos os meus passos? Eu acho isso tremendo, meus irmãos. Porque, olha, os atributos de Deus é uma coisa horrível para o ímpio, principalmente o atributo da onisciência. Mas para o cristão, é o grande consolo, é o grande conforto. A onisciência e a justiça de Deus são os atributos que geram confiança em Jó, de que ele será absolvido no tribunal de Deus. Pois Jó está certo de ter seguido o caminho de Deus e valorizado as suas palavras. Como ele mesmo confessou, vá para o capítulo 23 de Jó aí, os versículos de 10 a 12. Acompanhe a leitura. Veja o que Jó diz. Versículo 10. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro, provado pelo fogo. Lembra-se o que Davi pediu de manhã? Senhor, me prova, me sonda, me examina, me põe no fogo e aumente a temperatura, e eu sairei provado como ouro. Então, vejam, meus irmãos, embora Jó não saiba onde Deus está, ele sabe que segue um caminho de vida agradável a Deus. Isso aqui é fundamental. E está confiante que Deus conhece esse caminho. Isso é um conforto muito grande, mas também é um terror quando estamos fora do caminho de Deus. Versículo 11. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho. Eu acho fantástico isso. Ele sabe o meu caminho. E eu guardei o seu caminho. Caminho de santidade, caminho de pureza. É o caminho de Deus, é esse. Ele diz, eu guardei o seu caminho e não me desviei dele. Aqui eu acho tremendo, meus irmãos. A palavra de Deus nunca se afastou do pensamento de Jó. E tudo que Jó fazia era motivado por amor a Deus e a sua palavra. Se não for assim, não tem vida de integridade. A gente vai ter muita hipocrisia dentro da igreja. Muita mentira, muito fingimento. E veja o que ele diz no versículo 12, 23, 12. Do mandamento, isto é, do ensino, de seus lábios, nunca me apartei. Escondi no meu íntimo, no coração, as palavras da sua boca. O salmista vai dizer isso depois, lá no Salmo 19. Irmãos, escutem isso. O modo de vida de uma pessoa reflete os seus valores e o que ele ama. O coração de Jó é devotado a Deus. Então, seu modo de vida é dirigido de acordo com o caminho traçado por Deus em sua palavra.
A consciência de Jó está limpa diante de Deus. E por isso ele pode dizer que quando Deus o provar, ele sairá como ouro. Isto é, será considerado íntegro. É isso que significa. Meus irmãos, entendam. Aquilo que é folheado a ouro teme o fogo. Teme o fogo. O ouro em si, não teme o fogo. Mas o folheado teme. Se Jó tivesse uma vida cristã, vou usar uma figura aqui que a gente vai entender bem, paraguaia, né? Folheada a ouro, jamais ele chamaria Deus para examiná-lo, jamais ele chamaria Deus para prová-lo. Ele é autêntico, ele é sincero. E ele tem a consciência que Deus conhece todos os seus passos, que Deus conhece o seu caminho, que Deus vê tudo. Tudo o que ele pensa, tudo o que ele faz e aquilo que ele não faz. Ele também sabe que Deus é santo, que Deus é justo. E que se ele não vivesse de forma íntegra, a recompensa que ele receberia de Deus seria o inferno. Isso causava temor e tremor na vida de Jó. Sabe por que você não está andando em integridade em seus pensamentos? Porque você não tem a consciência que Deus é terrível juiz. Deus é terrível juiz. Você não teme e não treme diante desse pensamento, que um dia há de apresentar-se no tribunal de Deus e prestar conta de todos os seus atos. E fica negociando com Deus, fazendo barganhas na sua vida exterior, sem fazer um pacto de integridade com seus olhos. Porque é aí que está a raiz de todo o seu pecado. É aí que está a raiz de todo o seu pecado. Melhor seria 1000 vezes que você fosse cego fisicamente do que está andando como você anda. Então, em primeiro lugar, vimos que o protesto de integridade de Jó diz respeito à pureza dos pensamentos. Agora, eu ainda quero acrescentar mais uma coisa. Se você não fizer uma amputação radical daquilo que pode te levar a olhares impuros, você não vai conseguir vencer o pecado. Jogue fora tudo. Tudo. Se é o celular, assuma o compromisso com Deus de não pegar no celular. Se é uma TV que você assiste em horários indevidos, assuma o compromisso com Deus de nunca se apresentar ali sozinho. Se são algumas fotos ou qualquer outra coisa que você tenha guardado nos seus arquivos, elimine-os completamente, totalmente. Não deixe nenhuma lembrança, a menor raiz. Vai frutificar. Faça uma aliança com seus olhos. Então, como eu disse, fechei o parênteses. Em primeiro lugar, vimos que o protesto de integridade de Jó diz respeito à pureza dos pensamentos. Em segundo lugar, diz respeito à fidelidade do coração. Segundo e último lugar hoje, versículos de 5 a 8. Jó está convencido, meus irmãos, que não se afastou da vontade de Deus para andar no caminho da falsidade e engano. Por isso, ele convida Deus para prová-lo. Vejam os versículos 5 e 6. Ele diz assim, versículos 5 e 6. Se andei com falsidade,
E se o meu pé se apressou para o engano, versículo 6, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Isso aqui eu acho lindo demais, meus irmãos. Jó afirma ter evitado a falsidade em todos os aspectos da sua vida. No trato com os outros, ele não os havia enganado. Jó diz, eu nunca procurei enganar ninguém com o meu próprio coração. Ele nunca se associou com aqueles que prosperam por meio da mentira e do engano. Jó nunca deixou seu pé apressar-se em seguir um caminho de engano ou traição, pelo qual ele poderia tirar vantagem para si à custa de outros. Jó nunca abriu mão de sua integridade em quaisquer negócios, especialmente aqueles que defraudaria outra pessoa de seus bens. Jó nunca usou de negociações secretas ou práticas extorsivas. Que maravilha, meus irmãos. Nenhum pedaço de contaminação se apegou à palma da mão de Jó, depois de qualquer transação em que ele estivera envolvido. Jó era um homem rico, era um grande comerciante e fazia todas as suas transações, e ele disse, nunca um pedaço de contaminação se apegou à palma da minha mão depois de concluir qualquer transação comercial. Ele nunca procurou tirar vantagem para si enganando os outros. Ele nunca disse que um boi ou um camelo ou qualquer outra coisa valeria um preço quando não valia. Vocês lembram que o profeta Samuel disse o mesmo de si ao povo de Israel? Lá em 1 Samuel, no capítulo 12, versículo 3, o profeta Samuel diz assim, eis aqui, testemunha perante mim contra o Senhor. Eu quero que vocês testemunhem perante mim contra mim perante o Senhor. E perante o seu ungido, de quem tomei o boi? Ele pergunta. De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Mostre-me, e eu vos restituirei. Assim, meu irmão, você também é exortado a renunciar às coisas ocultas da desonestidade. Há muita desonestidade nos corações. Coisas que ninguém sabe, só você. Agora, você não pode esquecer que Deus sabe. Esse aqui é o problema. Você precisa ter uma vida honesta diante de todos os homens, conservando uma consciência limpa, pura, em todas as coisas. Como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 8, 21. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Irmãos, o caminho da falsidade e desonestidade pertence aos ímpios. É próprio dos moradores do inferno. E Jó não trilhou por esse caminho, pois ele sabia que se assim fizesse, não poderia permanecer na presença do Senhor. Como nós cantamos no Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Somente aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega à falsidade, não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. A mesma verdade nós cantamos hoje aqui no Salmo 15. Quem, Senhor, habitará o teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que jura com dano próprio e não se retrata.
A vida de Jó era assim, condizente com a sua cidadania celestial. Na vida de Jó não há desconexão entre caráter e comportamento. Jó está ciente da sua inocência. E ciente dela, ele não hesita em apelar a Deus para que o pese na balança da justiça, como prova da sua integridade. Parece uma arrogância muito grande da parte de Jó, né? Mas Jó não procede dessa maneira para se vangloriar. Ele quer provar que não é um pecador hipócrita, como seus amigos afirmam. Ao contrário de Belsazar, que foi pesado na balança da justiça de Deus e foi achado em falta. Daniel 5, 24 a 28. Jó tem confiança que quando ele for pesado pelo Deus da justiça, será aprovado. E Deus será convencido de sua integridade. Meus irmãos, o que é bonito em tudo isso é que o livro de Jó começa com um testemunho da sua integridade. Deus testemunhando a integridade de Jó no início do livro. Mas todo esse embate entre Jó e seus amigos desconhece essa realidade, essa confissão de integridade. Então eles estão dizendo, você não é íntegro. E Jó está dizendo, eu sou íntegro. Você não é íntegro. Eu sou íntegro. E Deus já havia dito no início do livro, Jó é íntegro. Não há nesta terra nenhum homem como Jó. Jó é íntegro. Mas você não é íntegro, Jó, porque se fosse íntegro, essas coisas não estariam acontecendo na sua vida. Estão acontecendo como consequência, como retribuição do seu próprio pecado. Você está colhendo o que plantou. E Jó diz, olha, eu sou íntegro. E eu não sei porque Deus está fazendo isso comigo. E eu sei que é Ele que está fazendo isso comigo. Ele, de fato, está me tratando como se eu fosse um homem perverso. O que eu acho bonito é que nós estamos no capítulo 31. No capítulo 2, no versículo 3, Deus disse assim a Satanás em relação a Jó. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade. Mesmo depois aqui, de ter perdido todos os bens. Deus diz, ele conserva a sua integridade. Então, todo o embate está em razão da integridade. Satanás está dizendo que Jó não é íntegro, que Jó não tem sinceridade de coração, que tudo aquilo que Jó aparentava ser como cristão era apenas a aparência. Que Jó era interesseiro e tantas outras coisas mais. E Deus está dizendo, olha, mesmo perdendo tudo, ele conserva a sua integridade. Embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Isso no capítulo 2. 29 capítulos depois, porque estamos trabalhando o capítulo 31, mesmo depois de tanta opressão de Satanás, porque o Satanás fez ataques diretos e depois passou a fazer ataques indiretos à integridade de Jó. Aí vai usar a esposa de Jó, vai usar os familiares de Jó, as outras pessoas, vai usar a própria comunidade para atacar Jó e vai usar os seus 3 amigos para atacar a integridade de Jó. E a palavra dos amigos era, Jó, arrependa-te do seu pecado. Se Jó
admitir que pecou, Deus vai restaurar Jó a um estado superior àquele primeiro estágio que você tinha. Agora imagina, Satanás falando pela boca desses 3 amigos. Porque se Jó admite falsamente, tá bom, então eu vou admitir que pequei. E vou acabar logo toda essa contenda e Deus vai me restaurar ao estado anterior. Ao fazer isso, ele estava confessando que Deus é mentiroso. E de fato ele não era íntegro. E Jó disse, até que eu morra, defenderei a minha integridade. Mesmo que eu não compreenda, porque tudo isso está acontecendo comigo, mas de uma coisa eu tenho ciência. Eu sou íntegro diante de Deus. Vejam, versículo 7. Estamos pertinho do fim, né? Ele confessa que nunca se desviou do caminho que Deus pôs diante dele. Se os meus passos, consciente e voluntariamente, se desviaram do caminho, que caminho é esse? Da verdade, da justiça, prescrito por Deus, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha. Olha, isso aqui é tremendo, olhe para cá. Jó diz que nunca deixou que seu coração seguisse seu olhar. Ou seja, sua mente não foi controlada por suas concupiscências. Ele nunca deixou que seus olhos seduzissem seu coração. Qualquer sugestão errada que tenha entrado através do olho foi esmagada no coração de Jó. Ele não deixou que o coração seguisse aquele olhar de concupiscência. Então, meu irmão, quão cuidadoso você deve ser para não deixar seu coração andar atrás de seus olhos. Mas Jó também afirma aqui que as suas mãos estão imaculadas. Elas nunca foram manchadas por um ato de fraude ou violência, ou privar outros de seus bens, ou num derramamento de sangue inocente. Ele não cobiçou as riquezas de outros, nem usou de métodos ilícitos para tirá-las de suas mãos. Nós estamos falando de um magistrado público. Jó era um juiz respeitado na sua localidade. E na condição de magistrado público, ele diz que não praticou injustiça ou recebeu suborno para perverter a causa do inocente. Nunca, sob o domínio da avareza secreta, ele removeu os marcos do terreno do vizinho para aumentar o tamanho da sua propriedade, como seus amigos acusaram. Você só tem muita terra porque você rouba as terras dos seus vizinhos. Ele disse que não havia nada em suas mãos de maneira injusta. Quais são as pessoas ricas que podem dizer isso? Não precisa ser tão rico. Será que você, com os bens que tem, pode dizer que não há nada nas suas mãos de maneira injusta? Agora, percebam que neste versículo, o corpo inteiro é retratado como participando de um ato pecaminoso. O olho cobiça, o coração trama, os pés se desviam do caminho e a mão age. E Jó diz, olha, eu mantive o meu corpo sob controle. É isso que ele está dizendo. Isso nos ensina que não basta vigiar o coração, a cidadela interior do homem, mas todas as suas vias, os olhos, os ouvidos, as mãos, os pés, todos eles devem ser protegidos contra a abordagem do pecado. Olha, ocasiões e tentações de pecar devem ser evitadas, assim como o próprio pecado. Ciente de sua inocência,
Jó especifica com ousadia a consequência que deve lhe acontecer se o que ele afirma é falso. Ele diz: Senhor, aí, eu quero fazer uma autoimprecação. Se o que eu estou afirmando diante de ti é falso, caso eu esteja procedendo como um hipócrita, ele invoca sobre si mesmo uma maldição de extrema severidade. Versículo 8. Então, semei eu e outro coma, e sejam arrancados, isto é, pela raiz, os renovos do meu campo. Irmãos, isso aqui é tremendo. Isso aqui vai se tornar um padrão, você vai ver em Jó 31. Se Jó mentiu em seu juramento, que outro faça banquete com os produtos do seu árduo trabalho, enquanto ele passa fome. Ou então, Deus destrua completamente pela raiz suas colheitas. Mande uma praga que elimine tudo. Agora preste atenção. Este é o julgamento que posteriormente vai recair sobre Israel, se Israel desobedecer à lei de Deus. Lá em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 33, eis a maldição: o fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-los-á um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Meus irmãos, agora prestem atenção. Tudo isso foi exatamente o que aconteceu com Jó nos 2 primeiros capítulos. Mas ele diz que isto só devia acontecer se de fato ele fosse um pecador, um hipócrita. Se provado na balança da justiça de Deus que ele é um pecador hipócrita, Jó se dispõe a aceitar o castigo divino como merecido. Mas ele certamente acredita que não merece esse castigo. E por que tudo isso aconteceu com Jó? Veja como era difícil também para seus amigos, que tinham a teologia da retribuição, recebeu, compreender que de fato Jó era inocente, em meio a tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Porque tudo aquilo que acontecia com Jó era exatamente o que devia acontecer com o mais miserável pecador. Qual é a conclusão, meus irmãos, que nós chegamos? Vem uma pergunta. Qual é a causa que operava na mente de Jó para ele manter a consciência pura diante de Deus? Resposta: era ter os olhos postos em Deus, cujos olhos estavam sobre ele. Jó viveu sob o escrutínio de Deus. A ciência. Deus vê o que eu penso. Deus vê o que eu faço. Isso é semelhante, meus irmãos. Preste atenção, isso é fundamental. Se você não tiver essa ciência, você não vai viver uma vida íntegra. Você vai ser íntegro dependendo da ocasião. Quando você estiver sozinho, tiver a oportunidade de fazer alguma coisa errada, você vai fazer. Porque você não tem ciência que Deus está presente. E isso é semelhante ao preceito de Levítico 19, versículo 14. Eu quero que você abra esse texto. Levítico 19, versículo 14. Olha o que diz o texto. Deus diz assim: não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço ao cego.
mas temerás a teu Deus. Eu sou o Senhor. Preste atenção, vamos associar esse texto com a importância de você ter os seus olhos postos em Deus, ciente que os olhos de Deus estão sobre você. Aí eu faço uma pergunta. O que aconteceria se um homem amaldiçoasse o surdo? Aparentemente nada. O surdo não podia ouvir. Ah, você é um maldito, você é isso, você é aquilo. O cara não ouve nada. Mas Deus diz, não amaldiçoará o surdo. O que aconteceria se um homem colocasse tropeço ao cego? Aparentemente nada. Ele não veria quem colocou a pedra de tropeço em seu caminho, ele cairia, mas não sabia quem era. Mas e daí? Daí, meus irmãos, que o Senhor ouve aquele que amaldiçoa o surdo e vê o que colocou tropeço para o cego. E a ofensa está dirigida a Deus. A ofensa está dirigida a Deus. É com esta percepção que Jó se mantém íntegro no pensamento e no coração. A ofensa está dirigida a Deus. Pois ele sabe que foi Deus quem proibiu o pecado de impureza, de injustiça e coisas semelhantes. Portanto, aqui está o grande motivo que conservou pura a mente de Jó. Não era o que o homem pensava, mas o que Deus pensaria. Jó aliou-se a Deus e declarou guerra ao pecado. Não importa o que os homens pensam, é o que Deus pensaria. As opiniões dos homens podem até chancelar a nossa falta de integridade. Mas não importa. Ele pode ser inteligente, ele pode ser conhecedor, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas não podemos nos conformar às opiniões, aos vereditos que eles dão em determinadas questões morais, quando a palavra de Deus diz que não deve ser assim. O que importa é aquilo que Deus diz. Jó resolveu em seu coração que sempre fugiria da tentação e correria arduamente atrás da integridade e justiça. Jó diz como José, quando tentado a deitar com a esposa de Potifar. Foi que José disse: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade contra Potifar e pecaria contra Deus? Isso é que move José. Eu não posso pecar contra Deus. Além do que eu cometeria uma tamanha maldade contra Potifar. Se assim procedesse, que herança José receberia do Todo-Poderoso? Senão a destruição e o infortúnio no corpo e na alma. Como Paulo diz lá em Efésios 5:5. Nenhum incontinente ou impuro tem herança no reino de Cristo e de Deus. É essa consciência que move Jó, meus irmãos, a uma vida de integridade e pureza em pensamentos e ações. E aqui eu quero fazer uma aplicação final. Escuta você agora. Você que foi ferido com essa palavra. O Espírito que capacitou Jó a viver íntegro no pensamento e no coração é o mesmo Espírito que habita em você. De modo que o proceder de Jó lhe ensina que qualquer pacto de pureza que venha a fazer com seus olhos, ele será sustentado pela aliança que o Senhor fez contigo em Cristo.
Não tenha medo de pactuar. Não tenha medo de não cumprir o pacto. O Senhor há de sustentá-lo. Nessa aliança, o Senhor promete capacitar-lhe com o Espírito Santo para que você venha resistir aos seus desejos carnais e caminhe em sintonia com a vontade de Cristo. Eu sei que a luxúria é forte. E eu creio que esse pacto Jó fez quando ainda era jovem. Quando as tentações eram muito mais fortes na sua vida. E eu sei que para o jovem isso é muito mais forte. Então a luxúria é forte. Mas eu quero te dizer uma coisa. O teu Senhor é mais forte. Você tem um parceiro nesta luta, você não está só. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está operando em você hoje. Portanto, rogue que Deus o ajude a viver a vida cristã, pactuado de uma aliança, para ter olhos puros e mãos imaculadas. A Deus toda a glória. Amém. Amém.